o celular, já abre o Face, já abre o... aquela música que continua rodando aí. Bota um pouquinho. Bota um pouquinho. Acho que tá muito alto vocês. Vale. Boa noite. Tio Marco e Celso.
Foi muito romântico agora. Muito bonito. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, em Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. A unidade do corpo de Cristo está no coração de Deus. E começou com Jesus, quando ele orou ao Pai para que fôssemos um. Vamos entrar? Eu sei Que foi pago um alto preço. Vamos lá, Pablo. Já vai conectar. para que contigo eu fosse meu irmão. Ó, tá trancado. Graça e a paz, povo de Deus. Vamos lá, vamos chegando. Nosso culto doméstico, nosso momento de louvor, adoração e palavra no Senhor, juntamente com as nossas famílias, aonde você está, na sua casa, né? Já convida teus amados da sua família para se chegarem, para assistirem juntamente contigo esse momento de louvor e adoração, que possamos nessa noite ser edificados pelo Senhor, pela sua palavra. Deus tem ministrado algo ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, né? Hoje nós vamos dedicar um tempo maior às Escrituras, né? Vamos fazer um cântico só e um momento de oração, um momento de cântico e já partiremos a palavra, né? Porque eu acredito que Deus quer deixar uma mensagem gravada ao nosso coração, aos filhos de Deus. Amém, queridos? Pastora Márcia, já pode iniciar conosco, já ministrando uma palavra de introdução e uma oração para nós, nos colocando diante de Deus nessa noite tão abençoada, né? Uma temperatura tão agradável que nós podemos glorificar o Senhor por esse dia. Amém? Graça e paz, galerinha da EBD. Opa, Galerinha do EBD. não é EBD hoje. Tá. Hoje é a live do culto da igreja. Tá, glória a Deus. Amém. Bom, isso é todo um costume, né, que a gente vai pegando, né? Como eu sou bastante envolvida com a EBD, já estou até aqui com a camiseta, eu convido aí a todos os pais a estarem, né, lá curtindo, dando um joinha para nós lá no canal mesmo, aqui mesmo, né, onde a gente tá. Vai lá e dá um ok lá no vídeo. Você que tem suas crianças, tem seus filhos aí, teus pitoquinhos lá, coloca para eles o vídeo. É importante eles estarem sendo edificados pela palavra. E assim também nós estamos também fazendo trabalhinhos e apresentando. Lá no grupo lá eu tenho colocado os PDF, tá? Então vai lá, curte lá, vai lá, dá uma curtida, se inscreve no canal, ok? É o canal mesmo da IBF aqui, ok? Tá? Então vamos começar hoje então, né? Já comecei dando esses recados, né? E peço que os irmãos estejam abrindo agora então a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, ok? A partir do verso 18. Pastora, eu vou tirar aqui, Pode tá? tirar, Porque sabe, né? Quem me conhece sabe que o Tico e Teco não se Amados. conflitam. Amados, esse trabalho que a pastora tem feito de compartilhar os vídeos da EBD no canal do YouTube lá, ele tem como propósito também ajudar os pais, as crianças, Edificar a família. edificar a família, né, com atividades que podem colaborar, né, principalmente nesse momento que a gente está mais caseiro, onde as famílias onde as crianças não têm escola, né, que às vezes dá uma ajuda bastante em relação a consumir o tempo deles, e aí eles ficam ociosos dentro de casa. Então é o momento de nós aproveitarmos e cultivarmos a palavra do Senhor, e a pastora ela tem com algumas atividades da EBD ali compartilhada nos vídeos, justamente com esse propósito
edificar esse trabalho com as crianças e fazer com que as crianças também ouçam a palavra de Deus numa linguagem apropriada a elas, a idade delas. Né? Canta musiquinha com elas, abre a Bíblia com elas, Muito lê legal. a passagenzinha, ela é bem curtinha mesmo. Então assim, faz esse momento em família ser legal, canta os louvores junto, né? Com as crianças, dança com elas, faz a tarefinha com elas se for o caso. É muito bom, é muito importante a gente estar ensinando os pequenos, ok? E também, se você que não faz parte do grupo ainda de WhatsApp da EBD e quiser o material, pode chamar até aí nos comentários aí, coloca, ó, pastora Márcia, eu queria esse material, eu vou estar entrando em contato contigo. Vou estar de alguma forma te passando material, até mesmo levando para tua casa. De alguma forma nós vamos dar para que as crianças tenham material, ok? Mas vamos lá a palavra do Senhor então, para estarmos começando essa palavra introdutória, para estarmos meditando. Marcos então, como eu falei, capítulo 2, a partir do verso 18, ok? Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disse-lhe: Por que jejuavam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? E enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Amém? Nós tivemos aí alguém entrando e falando junto assim, a caixinha, minha caixa abençoada, mas deu pra gente compreender aqui, né? Depois você pode estar voltando aí, meditando nessa palavra. Mas se nós pararmos para analisar aqui esse questionamento que veio dos discípulos de João e os fariseus a Jesus sobre jejuar, chegou até ele e assim Jesus fala, né? Pode por acaso, né? Que ele traz um outro questionamento, né? Então aqui, Jesus disse, eles podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? O esposo aqui é Jesus. E esse esposo é Cristo, e ele estava ali anunciando a sua partida. Enquanto ele estava ali, não tinha necessidade de jejuar. Vamos festejar enquanto ele estava. Mas aí ele foi. Por isso agora, esse é o tempo de lamentarmos, porque ele foi. Esse é o tempo de jejuarmos. Esse é o tempo de entendermos, sim, que temos passado necessidades, aflições. É esse o tempo em que nós devemos jejuar. É o tempo em que o noivo foi, mas ele ainda vai retornar. Então esse é o tempo de clamar. Amém? Então assim eu vou deixando essa palavra como introdução e quero que você aí onde você está, estejamos fazendo uma pequena oração. Santo Espírito de Deus, feche aí os teus olhos, inclina agora a tua fronte, faça desse momento um momento de intimidade com o Senhor, você e a sua família. Todos agora estejam agora em silêncio a buscar e clamar por esse Deus maravilhoso. Ah, Senhor, vai chegar o tempo em que festejaremos, sim. Mas esse agora é o tempo de lamentarmos, porque o esposo não está aqui. Jesus, de corpo presente. Mas nós, Senhor, sentimos, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, e nós, Senhor, colocamos diante a Ti as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas ansiedades diante da Tua presença. Entregamos, Senhor, o nosso dia, o nosso amanhã para Ti. Entregamos, Senhor, a nossa vida e Te dizemos, Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor Jesus. Somos dependentes, Senhor, do Teu agir, do Teu querer. É tempo de clamarmos, sim, Senhor, e nós estamos nesse lugar fazendo isso agora. Nós
nós bendizemos o teu nome e te adoramos, Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, na tua presença, Pai. Queremos te louvar, Senhor, nessa noite. Adorar o teu santo nome nesse lugar. Espírito Santo, tu estás aqui. Espírito Santo, tu estás no nosso meio como igreja. Deus, tu habita, Senhor, em nossos corações e nós te louvamos por isso. Nós te adoramos, te louvamos. Dias virão em que o noivo será tirado, então lamentarão, então jejuarão. Dias virão em que o noivo será tirado, então lamentarão, então jejuarão. As coisas como estão
até que tu volte, até que tu volte. Te adoramos e esperamos a tua volta, Jesus. Esperamos o dia glorioso que tu virá, em glória entre nuvens, todo olho verá, e nós entraremos nas bodas do Cordeiro, juntamente com o noivo, que é tu, Jesus. Nós esperamos a tua volta, nós esperamos a tua gloriosa volta, Senhor. Nós amamos a ti, amamos a tua vinda. Oh Deus, te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque tu entregaste o teu Filho Jesus numa cruz pelas nossas vidas. Amém. Glórias e glórias, glórias ao Senhor. Como é bom louvarmos a Deus, como é bom louvarmos ao Senhor. Amados, antes de nós passarmos a palavra, eu já gostaria de compartilhar com os irmãos que os irmãos pudessem estar separando um alimento não perecível no seu lar, para que a gente possa estar recolhendo e juntando para nós ajudarmos os necessitados. Esse é um momento que nós, como igreja, precisamos tomar uma atitude de solidariedade, né? Sermos solidários com as pessoas, né? Eu sei que talvez para você também já não esteja uma situação fácil na questão financeira, essa questão da crise já está afetando o nosso país, né? Pessoas já estão desempregadas, mas eu tenho certeza que aí na sua casa você tem aí 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma farinha, um leite, alguma coisa que você pode doar. Eu quero que você já esteja deixando disponível na sua casa. Durante a semana eu quero ver se eu faço eu recolho nas casas para nós juntarmos uma cesta básica e juntarmos aqui. Se você tem condições de dar um pouquinho a mais, dá um pouquinho a mais, irmãos, né? Que eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar na sua casa, que nós vamos poder estar ajudando outras pessoas, né? Já pega a sua Bíblia, querido, e já abra no livro de Salmos, capítulo 13, do versículo 1 a 6. Vamos passar a palavra do Senhor. Eu vi que a irmã Adriana, ela compartilhou ali que o som está melhor. Irmã, nós trocamos o telefone, né? Antes eu estava usando o telefone da pastora, e aí estava dando essa questão que o telefone estava um pouco baixo, né? Mas que bom que melhorou o som, né? Que legal. Um grande abraço aí para os irmãos que estão acompanhando, aquelas pessoas que estão aí conectadas aí na live, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa também ser edificado por essa palavra que nós vamos estar compartilhando nessa noite. Abre lá no livro de Salmos, capítulo 13. Nós vamos ler esse texto, né? A oração da fé, um salmo de Davi, que está lá em Salmos, capítulo 13. Deixa eu tomar um gole d'água antes de passarmos a palavra. Já aproveita, compartilha com os teus contatos aí esse link da live, para que outras pessoas também sejam alcançadas, né? Tantas pessoas aí que podem ser alcançadas por essa palavra, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, transformar nossos céus, a realidade do nosso coração. Então, quem sabe você tem pessoas também que você ama, que você gostaria de estar compartilhando também a palavra de Deus. É uma oportunidade que você tem aí através das mídias sociais, através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Nós ainda não estamos conectados no Instagram, mas quem sabe em um outro momento nós conseguimos linkar também o mesmo vídeo juntamente no Instagram, para que outras pessoas sejam alcançadas. Salmos capítulo 13, do versículo 1 a 6 diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu,
ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo-se meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Inclinar as nossas cabeças mais uma vez e pararmos mais um pouco. Senhor, nós estamos diante, Senhor, a tua poderosa palavra, Senhor, as tuas escrituras sagradas. Senhor, nós desejamos do mais ardente, do profundo da nossa alma, que essa palavra penetre no nosso coração, Senhor, e venha frutificar em nós, Senhor, gerar em nós, Senhor, frutos dignos de arrependimento, e possamos crescer na fé através do teu Evangelho. Senhor Jesus, nós nos sujeitamos à sua palavra e que possamos ser obedientes a ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, existe um tempo para todas as coisas na vida, né? Conforme Eclesiastes 3, diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. E nós estamos agora vivendo um tempo muito diferente do tempo que nós já vivemos em toda a nossa história de igreja, como pessoa, como famílias. E amados, não é tempo de nós festejarmos, não é tempo de nós celebrarmos, não é tempo de nós nos reunirmos para nos alegrar. Conforme nós cantamos aqui, né, o texto que a pastora compartilhou, né, dias virão em que o noivo não estará entre nós, estará um momento de jejuarmos, de lamentarmos diante de Deus. Então não é tempo de nós festejarmos, não é tempo, esse momento é o momento de nós lamentarmos diante de Deus, diante ao sofrimento que nós estamos passando, o sofrimento que a nossa nação está passando, que o mundo em si está passando, né? É interessante que a gente observa que diante às vezes ao sofrimento a gente vê que as pessoas elas têm uma reação interessante. O ser humano ele tem um comportamento interessante diante ao sofrimento. Quando ele observa o sofrimento, a situação de calamidade diante das pessoas, né? Geralmente a gente encontra pessoas que tentam minimizar o problema, né? Às vezes dando uma palavra de ânimo, né? Até às vezes não há problema de a gente querer animar as pessoas, mas às vezes até a gente ultrapassa um pouco, é meio fantasiosa essa atitude, né? Por muitas vezes de querer animar a pessoa assim, tipo assim, a pessoa tá passando um grande problema na sua vida e a pessoa diz, não, isso não é nada, isso já vai passar, fica tranquilo que isso aí já vai passar. Por exemplo, o cara tá andando de carro, sofre um acidente, né, destrói todo o carro, perde todo o carro, e aí a pessoa diz, não, fica tranquilo, você está vivo, em seguida, né, você vai comprar outro, fica, né, em paz. A gente tem parece que essa tentativa de tentar minimizar o problema, né? Alguns anos atrás eu perdi um amigo que foi tomado pelo câncer, né, por uma doença de câncer. E sempre que nós nos encontrávamos com ele, todas as pessoas que encontravam com ele, né, ele passando o sofrimento daquela doença que ele estava, né, sempre a gente tentava animá-lo, dizia algumas palavras de ânimo, né, e nós sempre fazia alguma coisa para querer animar ele, para dizer para ele uma palavra de ânimo. No entanto, nem todas as palavras que nós dizemos a ele de ânimo, que Deus ia curar, que Deus ia tirar ele daquela situação, não mudou o que Deus tinha, né, programado para a vida dele. Ele veio a falecer, né, e a gente até lamentou muito a sua morte, mas enfim, então a gente sempre tem essa atitude de querer animar as pessoas. Mas, no entanto, nesse tempo, nos cabe algumas perguntas diante ao que nós estamos passando, né? Essa privação que nós temos do culto, essa privação de estar com as pessoas, né? Nos cabe algumas perguntas, né? Será que qual que deve ser a nossa atitude mesmo diante a essa calamidade, a esse sofrimento? Qual a atitude do cristão, a atitude verdadeira de um cristão diante a calamidade, né? Será que eu devo acreditar piamente que né, de uma forma positiva, que Deus vai mudar as coisas assim da noite para o dia e vai melhorar e vai passar o meu sofrimento, né? Será que essa deve ser a minha atitude, né? Qual será a diferença entre lamentar diante de Deus e murmurar, né? Tem uma diferença aí.
entre lamento e murmuração, né? São duas coisas interessantes. Então cabe essas perguntas para nós. Amados, nós precisamos ser realistas. Nós não podemos confundir o otimismo, né? Nós devemos ser otimistas, sim, com a situação, mas nunca fantasiosos. Nós não podemos confundir otimismo com fantasia, né? Nossas reuniões, amados, não voltarão tão cedo, né? Pode ficar bem claro isso no teu coração. Alguns especialistas, eles sugerem que as coisas podem, quem sabe, recomeçar a tomar um rumo normal da vida lá pelo mês de julho, junho. Então, as nossas reuniões como igreja, como irmãos, elas não vão voltar tão cedo. Então, você tem que já ficar pensando nisso. Às vezes tem gente pensando, não, mês que vem nós vamos estar fazendo culto e tal, pastor, eu estou com saudade, isso vai acontecer. Não, amados, não. As pessoas que estudam isso estão vendo que não tem. Os especialistas em saúde estão vendo que não tem uma previsão tão próxima assim para nós levarmos uma vida normal. Então, e depois de tudo isso, né, depois que esse momento passar, vai vir recessão também, mais desemprego e toda uma situação financeira que vai nos afligir, né? Talvez você não está sendo atacado ainda por toda essa condição, né? Essa crise, talvez você não está sentindo ainda, mas se você não está sentindo em algum momento, daqui a pouco você vai sentir. Então, né, é uma consequência natural das coisas. E essa limitação que nós temos, de certa forma, é lamentável para nós como igreja, né? Sentimos falta de estar com os nossos amigos, sentimos falta de estar com os irmãos, sentimos falta de tomar um café, fazer um churrasco, sentimos falta de jogar no futebol, sentimos falta dos abraços, dos beijos, as demonstrações de afeto, né? Sentimos falta de terminar o culto lá com aqueles irmãos que a gente, vamos lá para comer um cachorro quente, um X, e aí a gente sai do culto e vai fazer um lanche. Às vezes terminava o culto, nós íamos para casa de um irmão ou de alguém, fazemos alguma raninha lá, comer um X. Então a gente sente falta dessas coisas e isso realmente é lamentável, né? A comunhão, né? A comunhão. E amados, só que essa questão, né? É verdadeiro o lamento diante de tudo isso. Agora vamos voltar ao texto que nós lemos, né? Vamos ler novamente para a gente retomar você entender o contexto da palavra, né? Aqui a oração da fé, o Salmo de Davi diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando erguerá contra mim meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, ó meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije o meu adversário, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados, aqui nesses salmos, nós vemos que o rei Davi, ele nos dá um ensinamento muito precioso, muito lindo da parte do Senhor. Ele nos ensina qual deve ser a nossa atitude. Aqui eu vejo 3 atitudes muito importantes aqui diante ao sofrimento que ele está passando, porque nós vemos aqui que Davi está passando um sofrimento, ele está passando uma situação adversa, uma situação que ele está sentindo no seu coração a aflição, né? Até parece que a aflição dele é para a morte, que ele tá com um pavor, parece que de alguém que vai morrer. E para nós entendermos, eu vou dividir esses salmos em 3 partes, né? A primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 2, né, é Davi falando o motivo do seu sofrimento, né? Que ele está expressando o motivo do seu sofrimento, a sua lamentação. No verso 3 e 4, que é a segunda parte, nós vemos um clamor de Davi diante a sua incapacidade de resolver o problema, né? E no verso 5 e 6
a confiança e o regozijo que ele tem em Deus, mesmo em meio à adversidade. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o contexto das palavras do rei Davi. Amados, alguns teólogos sugerem que 3 ocasiões que Davi poderia estar vivendo, 3 situações que Davi poderia estar vivendo, né, de calamidade na sua vida, que podem ter levado ele a expressar esse salmo dessa forma, como um lamento, né, um lamento de dor, de morte, de sentimento, coração aflito. A primeira coisa que pode ser, né, a ideia de alguns teólogos, de alguns comentários que eu li, a primeira delas que se dizem é que ele pode estar lamentando dessa forma porque ele pode ter, logo após o seu pecado que ele cometeu, né, com Betseba, ele se encontrava em uma grande dor no seu coração por causa do pecado que ele havia cometido, então ele estava lamentando. Outros teólogos sugerem que esse clamor, esse lamento de Davi também está ligado à perseguição que ele teve, que ele estava sofrendo do rei Saul, né, que queria matá-lo para não perder o seu reinado, né. O rei Saul queria matar Davi porque estava sendo ameaçado o seu reinado, porque Davi havia sido ungido rei. Em terceiro lugar, também, a terceira situação que os teólogos também sugerem é que também o sofrimento de Davi podia estar ligado, né, à situação que ele estava vivendo. O seu filho Absalão, né, ele estava perseguindo para matá-lo, com o desejo de tomar o seu trono. Então, imagina só, o próprio filho do rei estava querendo matar o seu pai para possuir o seu trono. Então, 3 condições, né? O pecado, a perseguição de Saul e a perseguição de Absalão, seu próprio filho. Então, essas 3 condições que são sugeridas pelos teólogos. Mas voltamos ao texto, Salmos 13, versículo 1 e 2. A primeira parte que nós dividimos para entendermos bem o que Deus quer falar conosco nessa noite. O Salmo diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ei de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Amados, quando nós lemos esses 2 versículos deslocados do seu contexto, né, do restante dos Salmos, nos parece que é alguém que está reclamando de Deus, né? O primeiro impacto que nós temos parece que é alguém reclamando, murmurando, insatisfeito com Deus, né? Como se Deus estivesse ignorando o seu sofrimento, né? A expressão tão forte de lamento de Davi aqui, né, nos dá essa percepção, nos parece que é alguém que está insatisfeito com Deus, né? É um coração triste todos os dias pela situação que ele está vivendo, né? Que é mais coerente, ao meu ver, que seja essa questão da perseguição que ele sofreu, né? Que estavam querendo matá-lo, né? Tanto o Absalão quanto o rei Saul. Essa perseguição era para a morte e Davi está reclamando. Parece uma murmuração, mas não é, amados. Muito pelo contrário, Davi ele está de uma forma muito clara apresentando diante de Deus, né, com sinceridade aquilo que está afligindo o seu coração. Ele ora ao Senhor, ele expõe ao Senhor o seu lamento, né, de uma forma muito real, muito realista do que está acontecendo. Ele é sincero diante de Deus, né? E, amados, nós devemos ter essa atitude também, de diante de Deus expressar com sinceridade aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos perturbando, a nossa calamidade. Quando nós colocamos o nosso joelho ao chão para orarmos ao Senhor, nós devemos expressar a nossa calamidade com sinceridade diante de Deus, realmente o que é a verdade. Amados, não é ignorar o problema, né? Às vezes a gente tenta ignorar o problema. Não, esse problema não é nada, não.
aqui o problema era real na vida de Davi. Davi queria expressar diante de Deus. E ele não estava ocultando, né? Não, Deus, eu sei que não é nada, Senhor. Não, ele está dizendo, Deus, eu tô sofrendo com isso. Tu esqueceu de mim, Senhor. Tá doendo. Eu estou sofrendo uma perseguição. Eu vou morrer por causa disso. E essa era a expressão de Davi. Né? Ele está olhando de uma forma racional. E é isso que nós devemos, essa nossa atitude diante de Deus é apresentar diante de Deus o nosso problema de uma forma racional. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e ações de graça. Amados, nós devemos diante de Deus apresentar tudo com orações e súplicas. Suplicar é clamar. Suplicar é apresentar verdadeiramente ao Senhor. Devemos apresentar tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos incomoda, né? Com orações e súplicas. Amados, Davi, ele apresenta o seu sofrimento diante de Deus, o motivo do seu sofrimento. Né? Deus, eu estou sofrendo por causa disso aqui, da perseguição dos meus inimigos. Né? E ele segue no texto, olha o que diz o verso 13 e 4, que é o outro ponto. O segundo ponto, olha, ele diz assim, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo, prevalecei contra ele e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Amados, após ele apresentar o motivo do seu sofrimento diante de Deus, Davi ele clama a Deus e reconhece a sua fragilidade. Ele apresenta diante de Deus não somente aquilo que está afligindo o seu coração, e também ele apresenta diante de Deus a sua fraqueza, a sua total dependência e incapacidade de fazer alguma coisa para mudar a situação. Olha o aspecto do clamor de Davi aqui. Ele diz assim, atenta para mim. Ele diz, Deus, olha para mim, Deus, olha para a minha situação, Senhor. Olha para mim. E aí ele continua dizendo, para que eu não durma. Ou seja, ele está dizendo assim, para que eu não desfaleça, para que o cansaço não me faça desistir. Deus, olha para mim, atenta para mim e não me deixa desfalecer a ponto de eu cansar e desistir da caminhada. Estava difícil mesmo, às vezes nós sentimos assim, parece que nós vamos desistir, parece que nós não vamos aguentar o sofrimento está tão doloroso ao nosso coração, está nos apertando, nos espremendo tanto na vida, que nós chegamos a pensar em desistir. E é isso que Davi está clamando, ele está dizendo, Deus, me ajuda, Senhor, porque eu não quero desistir, me fortalece, para que eu não durma, abre os meus olhos, não deixe eu desfalecer os meus olhos. E aí ele continua dizendo, regozijem os meus adversários, para que os meus inimigos não celebrem, né, o meu fracasso. Né? Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é Satanás. Esse é o nosso inimigo, o nosso adversário. Né? Então, claro, diante a palavra do Senhor, Satanás é o nosso adversário. E ele é quem celebra quando nós desistimos. Né? É ele que fica feliz e se alegra quando nós desistimos. Então, essa era a súplica de Davi, e essa deve ser a súplica nossa diante de Deus. Deus, olha para mim, para minha aflição, não me deixa desistir, não me deixa sucumbir na minha fé, para que Satanás não se alegre diante ao meu sofrimento, diante a minha desistência. Né? Amados, o clamor de Davi, ele consistia em pedir a Deus fortalecimento, né? Deus, socorre-me, Senhor, Deus, me fortalece o meu espírito. Era esse o pedido de Davi. Porque ele estava dizendo, em outras palavras, ele está dizendo assim, Deus, se depender de mim, eu não vou aguentar. Se depender de mim, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Era isso que Davi está dizendo. Lamento, era um lamento unido à súplica. Essas duas relações. É reconhecer o problema, é apresentar o problema e reconhecer que você não tem capacidade de resolver.
que depende de uma ação de Deus e dos seus cuidados. Então, amados, é isso que nós precisamos aprender com Davi. A, diante do Senhor, apresentar, lamentar e suplicar, né, o lamento unido à súplica, e dizer a Ele que sem Ele nós não podemos. E reconhecer que você também não tem forças para fazer sozinho. Que você não tem forças de superar esse problema que você está vivendo hoje sozinho. Você precisa do favor de Deus. Nós dependemos do favor de Deus. Olha que fantástico. Davi, ele diz assim: ilumina-me os olhos, no verso 3. Obrigado pela ajuda. Ele diz assim: ilumina-me os olhos. Amados, essa expressão ilumina-me os olhos, ela está ligada ao fato que o brilho no brilho que nós temos nos olhos é símbolo da vitalidade, da vida, né? Da vida que vem de Deus. Amados, o sofrimento por muitas vezes ele tira o brilho dos nossos olhos. Ele nos aflige de tal forma, as provações muitas vezes elas nos levam a nos deixarmos abatidos, né? Muitas vezes a gente encontra as pessoas pelo caminho, parece um soldado cansado, né? Você olha para a pessoa parece, né, perdeu o brilho no olhar. E é justamente isso que Davi está falando aqui. Ilumina os meus olhos no sentido de traz de volta o brilho no meu olhar, o brilho da fé. Quantos de nós já estivemos assim em algum momento, ou estamos assim, ou ficaremos assim em alguma fase da nossa vida, né? Quem sabe você está assim nesse momento, o brilho do seu olho, né? O brilho do seu olhar, o brilho da fé, o brilho da vitalidade da vida, ele está ofuscado, né? Obscurecido pela sua fraqueza. Quem sabe você se encontra hoje assim, nessa condição, assim como Davi sentia que ia morrer, o seu olhar estava desfalecido pela condição, ele sentia que ia morrer, e ele estava pedindo: Deus, não permita que isso aconteça, ilumina meus olhos, traz de volta a vitalidade do meu olhar, os olhos da fé, né? O pedido de Davi consistia nisso: Senhor, restaura o brilho nos meus olhos, né? O brilho dos olhos da fé, que vivifica o nosso espírito. Amados, somente Deus tem esse poder de nos vivificar, de trazer a vida em nós. Deus tem esse poder. Uma certa vez, os discípulos eles estavam escandalizados com as palavras de Jesus. Eles estavam dizendo assim: Deus, Jesus, como é dura essas tuas palavras, né? No Evangelho de João, capítulo 6, está lá o relato, no versículo 53 e 54, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os discípulos disseram: são duras essas palavras. E Jesus ele olha para eles e ele dá uma resposta lá no verso 63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amados, somente Deus tem poder de nos vivificar, trazer o brilho no nosso olhar novamente. Somente o Espírito tem poder de transmitir vida para a nossa alma, né? Através das palavras de Jesus, os meus olhos voltam a brilhar na fé. Amém, queridos? Vamos seguir no texto de Salmos, lá no terceiro ponto dessa noite, que está lá no versículo 5 e 6. Olha o que diz lá no versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados, o texto diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Davi, ele sabia o que era a graça de Deus. Ele tinha consciência do que era graça. Graça, eu já falei inúmeras vezes para os irmãos, que graça é favor imerecido, né?
Então Davi tinha essa consciência, no seu coração ele dizia: Senhor, eu sei que eu não mereço os teus cuidados, eu sei que eu não mereço absolutamente nada do que tu tem feito por mim, mas eu estou convicto que tu tem cuidado de mim. Era isso que estava no coração de Davi. Davi tinha consciência. Graça é isso. Nós temos consciência da graça de Deus para conosco, é isso. Nós sabemos que nós não merecíamos salvação, nós não merecíamos cuidado nenhum da parte de Deus. No entanto, Deus, né, Ele tem cuidado, Ele tem... você pode ver a ação de Deus ao teu redor, você pode ver Deus em todas as coisas que acontecem na sua vida. E isso é um favor de Deus, é um favor que nós não merecíamos, o cuidado dele. E aqui, né, nós vemos no coração de Davi a prova de que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração renovado, um coração que foi trocado no seu interior, foi colocado um coração vindo de Deus, um novo espírito. Aqui Davi, é muito claro a salvação de Davi, né? O coração de um homem salvo, que foi realmente liberto por Deus, salvo pelo Senhor Jesus. Amados, um verdadeiro cristão, ele pode sofrer, ele vai sofrer nessa vida, né? E esse sentimento de impotência, né, de sentir-se fraco, sentir-se impotente diante a uma calamidade, né, isso faz parte da vida do cristão. Mas existe quando nós nos apresentamos diante de Deus e apresentamos a nossa calamidade, existe uma diferença entre o lamento e a murmuração. O coração grato, ele lamenta, mas ele confia em Deus. Coração grato a Deus, um coração que tem gratidão e conhece a graça de Deus, ele pode lamentar diante de Deus aquilo que está lhe afligindo, mas ele tem convicção e ele confia que Deus está cuidando de tudo, né? Então ele se regozija, o texto diz assim: regozijo-se o meu coração na tua salvação. Então Davi, ele diz assim: eu me alegro na tua salvação, mesmo em sofrimento. O coração que lamenta, um coração grato, que conhece a graça de Deus, ele lamenta, mas confia em Deus. O coração de alguém que murmura, que é um murmurador, que não é grato a Deus, ele murmura e não tem esperança alguma. Ele não vê uma esperança na sua vida em Cristo. E o texto continua dizendo, né, regozijo-se o meu coração na tua salvação. Aqui Davi diz assim: eu me alegro na tua salvação, mesmo no sofrimento. Ou seja, a alegria da libertação que ele tinha, né, pelos cuidados de Deus. E ele continua dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados, essa é a parte mais linda, né, que eu vejo desse texto. O resultado de um coração cheio de gratidão, ele produz louvor nos lábios. É isso que acontece quando nós entendemos a graça de Deus e compreendemos esse favor que nós não merecíamos. E isso produz em nós naturalmente louvor, produz em nós gratidão e louvor. Amados, produz no coração dos filhos de Deus o louvor a quem Deus é devido. E somente é possível isso se nós temos um coração grato. Mesmo em momentos que as coisas estão indo muito mal, né? Mesmo em momentos que as coisas estão sem... Num olhar natural nós não vemos expectativa, né? Quando nós temos um coração grato que conhece a graça de Deus, nós lembramos da situação em que vivemos antes de conhecer a Deus. Quando eu estou passando uma necessidade, por exemplo, o que algumas pessoas já estão passando hoje, né, naturalmente pode ser que o nosso coração queira reclamar, né? Será que Deus não está vendo na nossa condição? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Mas na verdade Deus está vendo, né? E nesse momento é bom nós lembrarmos de quem nós éramos antes da nossa conversão, né? De como nós vivíamos antes de conhecer a Deus, né? Nós vivíamos aqui, a mim, a Márcia, o Pablo e qualquer outra pessoa, você que está vendo aí, vivia em total cegueira espiritual.
entregues ao lamaçal de pecados, vivendo uma vida desgraçada. Todos nós vivíamos nessa condição. Né? Tem gente que diz, mas pastor, eu tinha uma vida boa. Mas vida boa, né? Dinheiro não significa que você tinha uma vida. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de cegueira espiritual, né? De satisfação em Deus, de vida, de visão espiritual para as coisas deste mundo. Né? Nós vivíamos em total cegueira. E hoje Deus nos permite ver algumas coisas, temos olhos abertos diante de Deus. Né? Então, quando nós olhamos e nos lembramos de quem nós éramos, rapidamente brota no nosso coração um sentimento de gratidão. Né? Aí a gente começa, né? Uma típica expressão do gaúcho, graças a Deus por Deus ter me salvado. Graças a Deus por Deus ter me tirado daquela condição podre que eu vivia, aquela desgraça, entregue ao alcoolismo, à droga, aos vícios, à prostituição, ao adultério, à promiscuidade, à lascívia. Né? Aos pecados que muitas vezes nós éramos entregues. A gente lembra assim, naturalmente a gente, ainda bem que Deus me salvou. Naturalmente já brota no nosso coração uma gratidão. Em Salmos capítulo 116, versículo 2 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Né? O que eu posso fazer diante de Deus? Diante de tudo que Ele já fez por mim, pelas nossas vidas, o que eu tenho para dar para Deus? Louvor, amado. Louve a Deus. A única coisa que você deve dar a Deus é louvor. Não é voto, não é promessa, é louvor. Deus, Ele espera da sua criação louvor. Louve ao Senhor, dê graças a Deus por tudo. Louve a Ele, expresse louvor a Ele. Diga assim: obrigado, Senhor, eu te dou graças por ter me libertado. Te dou graças, Senhor, hoje está faltando, Senhor, a minha situação financeira está difícil, estou desempregado, minha vida está difícil, mas, Senhor, eu te dou graças porque Tu me salvou, Senhor. Tu entregou Teu Filho Jesus na cruz por mim, pela minha vida, para me salvar. E isso é motivo de gratidão, motivo de muito louvor. Amém, queridos? Um dia desses, eu queria compartilhar um testemunho para encerrar. Um dia desses, eu estava trabalhando e aconteceu algumas situações no meu trabalho e eu fiquei um pouco chateado, né, com aquilo que estava acontecendo comigo na empresa lá e tal. E situações que às vezes acontecem com qualquer um no seu trabalho, algumas indisposições que acontecem, isso é natural em qualquer lugar que você esteja, né? E minhas emoções, elas começaram dentro do meu interior querer me sabotar, né? Eu comecei a pensar assim, que chato isso, não é legal, não sou valorizado. A gente fica pensando um monte de coisa, né? Um monte de bobagem, na verdade, né? E aí aquilo começou o meu coração começou a ficar insatisfeito com aquela condição no meu trabalho. E aí eu parei e comecei a pensar, espera aí um pouquinho, né? Eu comecei a me lembrar, né, de tudo que aquela empresa havia feito por mim até esses dias, né? Tudo que eles já haviam feito, todas as coisas que eles investiram e apostaram em mim. E então, à medida que eu comecei a me lembrar das coisas boas que essa empresa havia feito por mim, naturalmente aquela insatisfação, né, aquele sentimento de frustração, ele foi sendo apagado no meu coração, porque eu consegui ver que os benefícios que eu havia recebido eram muito maiores que aquele momento de dificuldade que talvez não me parecia benéfico naquele momento onde eu estava trabalhando, né? E naturalmente aquele sentimento ele foi se apagando dentro de mim, né? Que aquela situação era algo pontual, né? E que não podia apagar todas as coisas boas que eu havia recebido de bom, né, da empresa. Quantas vezes nós agimos assim diante de Deus, né? Porque alguma coisa não está indo bem, não está acontecendo como eu queria, como eu gostaria, né? A coisa está ruim,
nós esquecemos da infinidade de coisas boas que Deus fez por nós, que o Senhor fez por nós, fez pela nossa vida, né? A gente facilmente esquece das coisas, né? A gente facilmente esquece daquilo que as pessoas fazem por nós, né? Quem dirá a Deus? Parece que isso é uma coisa natural do coração do homem, né? Essa ingratidão, né? Quantas vezes nós agimos assim com Deus, né? Esquecemos dos benefícios, dos incontáveis benefícios que Ele já nos deu, né? Amados, eu quero fazer uma aplicação nessa noite para o nosso coração, né? De toda essa crise que nós estamos passando, mas, né, sendo bem realista, é só o começo, né? E ainda nem entramos, né? Ainda vamos passar, né? Ainda vamos passar, né? E se não está doendo ainda para você essa crise, né, fique você sabendo que isso vai doer daqui um pouco mais. E nós devemos estar confiantes em Deus nesse momento e aprender com esses salmos, essas 3 lições que Davi deixou para nós nos ensinar, né? E essas 3 lições que nós temos que gravar no nosso coração nessa noite, gravar para a nossa vida, né? Que você lembre disso. Se você quiser depois rever essa mensagem, assista de novo para que você grave bem no seu coração aquilo que Deus está falando nessa noite para nós, né? A primeira coisa que nós tratamos, né, do verso 1 e 2, o motivo do sofrimento, né? Nós devemos apresentar diante de Deus o motivo do nosso sofrimento, o que está nos incomodando, o que está nos afligindo, a nossa dor. Você deve sim apresentar diante de Deus. A segunda parte, no verso 3 e 4, que nós falamos, que é o clamor diante a sua incapacidade, né? Clamar diante a Deus e reconhecer que você não consegue, reconhecer a sua incapacidade de resolver o seu problema, que você depende dele, e clamar a Ele com total dependência e entrega. Isso é a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que é tão valiosa, né? Não é na força do nosso braço, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, eu estou forte, né? É quando eu estou fraco na minha certeza de que eu posso resolver meus problemas, eu estou forte diante de Deus, né? No meu espírito, e Deus é que toma conta das coisas, né? Ele precisa tomar conta diante do nosso reconhecimento de fraqueza, né? E o terceiro ponto, né, que é para mim o fechamento com chave de ouro, né, que o rei Davi nos deixa de ensino, né? A confiança e o regozijo em Deus. Confiar e louvar a Deus em tudo. Amados, louvar ao Senhor. É tempo de lamentarmos, sim, mas convictos que Deus tem cuidado de nós. Convictos que Deus está cuidando de cada detalhe. É isso que nós devemos, diante de Deus, expressar no nosso louvor, né? Lamentamos, sim, toda essa situação, mas confiamos em Deus e louvamos a Ele, porque Ele tem sido bom para conosco. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Tem um cântico muito legal que nós estávamos escutando pela manhã. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesse momento. Quero que você, nesse momento, sinta essa palavra impressa no seu coração, né? E não esqueça disso. Deus está presente, Deus está em todo lugar, Deus está aí, Deus está aqui, né? Ele está contemplando, né, os bons e os maus. Ele está contemplando toda essa situação na tua vida. Senhor meu Deus, nós estamos, Senhor, diante a Ti nesse momento, Senhor, e nós, assim como Davi, Senhor,
nós reconhecemos que estamos diante de uma dificuldade, diante, Senhor, a um momento de aflição, Senhor. Um momento onde, Senhor, nós estamos sofrendo já, Senhor, com essa doença, com a crise financeira, com a crise, Senhor, que está afligindo todos os setores. Senhor, muita gente que já está desempregada, Senhor, muita gente sem dinheiro, Senhor, que não sabe o que vão fazer, Senhor. E nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa aflição, Pai. Pai, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, tudo que nós estamos passando agora, Senhor. Também, Deus, nós reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade, Senhor, de resolver esse problema, Senhor. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, Senhor. Precisou, Deus, uma doença, Senhor, tomar o mundo inteiro para o mundo reconhecer a sua incapacidade, a sua pequenez. Senhor, o mundo parou, Senhor, diante de uma doença, Senhor. Isso é a visão clara que nós temos de que, Senhor, nós não podemos fazer nada, Senhor. E nós reconhecemos isso, Senhor. Nós reconhecemos que somos dependentes de Ti. Nós dependemos, Senhor, dos Teus cuidados, Senhor, do Teu livramento, do Teu milagre, do Teu cuidado, Senhor. E nós reconhecemos isso, Senhor. Mas todavia, Senhor, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, nós declaramos louvores a Ti, Senhor. Nós dizemos, Senhor, que Tu és o Deus Senhor amado do nosso coração, Tu és o Deus soberano sobre nossas vidas, Senhor. Nada sai do Teu controle, nós Te louvamos por isso, nós Te louvamos pela salvação, Senhor, nós nos alegramos, Senhor, pela salvação, Senhor, que alcançou o nosso coração. Nós Te louvamos, Senhor, pela salvação, Senhor, Senhor, de tudo, da nossa vida, da nossa família, Senhor. Oh, Deus, Senhor, salva mais alguns que estão aí, Senhor, assistindo, Senhor, esse vídeo, Senhor. Oh, Deus, ilumina, Senhor, os olhos, Senhor, do nosso coração, ilumina, Senhor, traz de volta o vigor, Senhor, da vida no nosso olhar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que está aflito agora, Senhor, revigora o Espírito, vivifica o Espírito pela Tua palavra, Deus, Senhor, que é poderosa, Senhor. Nós cremos nisso, por isso que nós proclamamos esse Evangelho, por isso que nós proclamamos essa palavra, Deus. Sim. Oh, Pai, nós Te louvamos, oh, Pai, nós Te glorificamos e Te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que Tu tem feito sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima live. Compartilha, né, esse vídeo. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa seu like, né, e também compartilha os vídeos para que outras pessoas sejam abençoadas, assim como você, nessa noite. Em nome de Jesus, nós agradecemos poder ter entrado na tua casa. Já curte né? a IBD lá. Já curte a IBD lá. Deus abençoe, em nome de Jesus.